Sofia era uma jovem estudante de literatura que passava suas tardes explorando livrarias de segunda mão. Um dia, enquanto caminhava pelas prateleiras empoeiradas de uma loja no centro da cidade, ela encontrou um diário antigo. A capa era de couro gasto, e as páginas estavam amareladas pelo tempo. Intrigada, Sofia decidiu comprá-lo e levá-lo para casa. Naquela noite, Sofia se acomodou em sua poltrona favorita, com uma xícara de chá, e começou a ler o diário. Para sua surpresa, as primeiras páginas descreviam um assassinato com detalhes gráficos. Inicialmente, ela se perguntou se tratava de uma obra de ficção ou de um delírio de alguém. Nos dias seguintes, Sofia continuou sua leitura e fez uma descoberta aterradora: os assassinatos descritos aconteciam poucos dias depois de serem escritos. Os detalhes eram precisos demais para serem meras coincidências. Apavorada, mas também curiosa, ela decidiu investigar mais sobre o autor anônimo e os crimes. A jovem começou a frequentar a biblioteca pública, pesquisando nos arquivos de jornal os casos mencionados no diário. Seu caderno se encheu de anotações e conexões sobre as vítimas e as datas dos crimes. No entanto, quanto mais fundo mergulhava em sua investigação, mais sentia que estava sendo observada. Um dia, enquanto voltava da biblioteca, Sofia percebeu a sombra de uma figura encapuzada que a seguia pelas ruas escuras. O medo tomou conta dela, e Sofia correu o mais rápido que pôde, escutando passos atrás de si. Ao chegar em seu apartamento, trancou a porta rapidamente e se encostou, tentando recuperar o fôlego. Será que alguém sabia sobre seu interesse no diário? Depois do susto, Sofia decidiu que deveria dividir suas descobertas com alguém de confiança. Chamou sua melhor amiga, Laura, uma jornalista investigativa, e mostrou a ela o diário. Laura, inicialmente cética, ficou pasma ao ler as páginas e concordou em ajudar Sofia com a investigação. Laura começou a usar seus contatos na polícia para obter mais informações sobre os crimes. Os resultados confirmaram os piores temores de Sofia: os casos não estavam todos conectados, mas seguiam um padrão descrito no diário. As duas decidiram focar em descobrir a identidade do autor. Elas vasculharam cada vez mais cafés, visitando livrarias, e finalmente encontraram uma pista, e uma anotação no diário indicava uma reunião em um café específico no dia seguinte. No dia marcado, Sofia e Laura foram ao café, tentando parecer naturais enquanto observavam os frequentadores. Sofia estava em alerta, nervosa, mas se disfarçou com um livro em mãos. De repente, Sofia notou um homem de cabelos grisalhos sentado em uma mesa ao fundo, escrevendo em algo que parecia um diário. Com um aceno de cabeça, indicou para Laura olhá-lo de perto. Laura foi até o balcão, se aproximando discretamente do homem enquanto fingia guardar seu pedido. Ela pegou o celular e tentou tirar uma foto disfarçadamente. O homem, percebendo a movimentação, levantou-se subitamente, derrubando a cadeira, e saiu correndo do café. Sofia e Laura se entreolharam, cientes de que não podiam perder essa oportunidade. As duas amigas saíram em disparada atrás dele. A perseguição levou-as pelas ruas sinuosas da cidade, até que o homem virou em um beco sem saída. Sem ter para onde fugir, o homem se rendeu. Tremendo, ele confessou que fora um cúmplice de um grupo de criminosos. Seu papel era documentar os assassinatos para um futuro como obra de arte macabra. Laura chamou a polícia, e o homem foi preso, levando-as a descobrirem a identidade do grupo por trás dos crimes. Com a história revelada à polícia e o diário em mãos, Sofia e Laura fecharam um capítulo de terror. A notícia dos crimes foi parar na mídia. Sofia e Laura foram aplaudidas pela coragem e receberam agradecimentos das famílias das vítimas. O diário que Sofia encontrou tornou-se uma peça-chave em uma investigação que, de outra forma, talvez nunca tivesse resolvido. A livraria onde os eventos começaram foi interditada para sempre. Sofia e Laura prometeram uma outra que, no futuro,
focariam sua energia em investigações menos perigosas. De qualquer forma, aquela experiência mostrou o poder da verdade e da amizade, mesmo diante do perigo. Elas aprenderam que os mistérios mais assustadores nem sempre ficam nas páginas de um diário árido.